Bom, meu nome é Felipe Félix, sou médico otorrinolaringologista. Bom, meu nome é Felipe Félix, sou médico otorrinolaringologista aqui da UFRJ e hoje vou falar sobre 4 temas. 3 são da área de otite média com efusão, otite média crônica simples e otite média crônica colesteatomatosa. E não tem nada a ver com eles, é a otosclerose, que é um tipo de perda auditiva, que a gente vai conhecer nessa aula. O primeiro tema é otite média com efusão. Acho que muitos já viram, talvez com outro nome, esse tipo de problema. Então vamos começar definindo o que é otite média com efusão. A definição é bem simples, é a ocorrência de secreção na cavidade da orelha média. Então a gente tem a cavidade da orelha média, onde está o martelo, a bigorna, o estribo, e nesse espaço vai ter secreção parada lá dentro. Só que sem processo inflamatório agudo, então, ou seja, diferente de uma otite média aguda, não vai ter processo inflamatório agudo lá dentro. Então tem líquido parado lá dentro que atrapalha a vibração da membrana timpânica, que deve se encontrar íntegra nesses casos. Então é líquido parado dentro da orelha média, impedindo a vibração adequada da membrana timpânica e com isso gerando uma perda auditiva para quem tiver. Tem vários nomes que são sinônimos da otite média com efusão. A otite média crônica com efusão, otite média secretora, otite média serosa, otite média catarral, otite média mucoide. Então tem vários nomes diferentes para o mesmo tipo de situação. Lógico que alguns vão ter um tipo de secreção, outros, mas todos são de líquido preenchendo esse espaço da orelha média. Como epidemiologia, é interessante citar que ela tem 2 picos de incidência. Entre 6 a 13 meses de vida, e um segundo pico perto de 5 anos de idade. E esses veem como é muito prevalente. Aqui tem 2 estudos diferentes, um da Finlândia e um da Dinamarca. Na Finlândia, 20% das crianças apresentavam, dentro lógico dessa faixa etária, apresentavam esse tipo de problema. E na Dinamarca, 41%. Olha como é prevalente e pouco diagnosticado, porque isso passa sem dor, sem febre. Então a criança muitas vezes não vai ter queixa nenhuma, e raramente a criança vai queixar de perda auditiva. Então isso muitas vezes é um achado ao exame físico. Como fatores de risco para ter otite média com efusão, a idade entre 6 e 13 meses é algo bem marcante. Principalmente na cidade, a gente tem alguns fatores de imunidade não completamente formada, tem o comportamento social também, a gente vê que nas classes sociais mais baixas é mais prevalente do que na classe social mais rica. Quanto mais precoce o primeiro episódio de otite média aguda, mais fácil ter esse tipo de problema, mais fácil ter otite média com efusão. Então, a criança que tem uma otite média aguda bem precoce, com 4, 5 meses de vida, a gente vê que acaba desenvolvendo otite média com efusão. Infecções virais, elas geram uma disfunção na tuba auditiva e com isso podem predispor também a otite média com efusão. A sazonalidade, mesmo no Rio de Janeiro, a gente vê que no inverno e outono a gente tem maior frequência desse tipo de problema que no verão. Criança em creche é um grande fator de risco. O ambiente creche é um ambiente que gera grande troca de bactérias, vírus e com isso maior chance de evoluir para disfunção tubária ou infecção de vias aéreas superiores de repetição. Pratos cheios por otite média com efusão. Então também é um grande predisponente para otite média com efusão. Bom, vamos lá. Só para falar um pouquinho da anatomia da orelha. A gente precisa falar da anatomia para poder avançar um pouquinho aqui na explicação. A orelha é dividida, então, em orelha externa, pavilhão auricular, canal auditivo, orelha média, que é o que a gente vai falar aqui nas otites médias agora, esse espaço aqui cheio de ar dentro, e esse ar vem pela tuba auditiva, e orelha interna, onde está a cóclea, o caracol e o labirinto. Quando a gente olha pela otoscopia, a gente vê a membrana timpânica dessa forma, isso aqui é uma membrana timpânica normal. A gente vê quase toda ela semi-transparente, com o cabo do martelo aqui nessa região, e no ápice do cabo do martelo a gente tem a parte pontuda do cone da orelha da membrana timpânica. Esse cone aponta para dentro e vai se fixar aqui no umbigo do martelo. Em alguns pacientes a gente consegue ver a bigorna.
E em outros, na maioria das pessoas, a gente vai ter um triângulozinho aqui sobre o martelo, uma parte da membrana não tão organizada como o restante, que a gente vai chamar de parte flácida da membrana timpânica. Então, o restante é a parte tensa, em que a gente tem 3 camadas muito bem organizadas, uma porção epitelial, uma porção fibrosa e uma porção mucosa. E na parte flácida a gente só tem 2 camadas ou camadas desorganizadas, predispondo essa área a maior flutuação pela variação de pressão no interior da orelha média. Então, quando tiver uma pressão negativa por uma disfunção tubária, o primeiro sinal disso é uma retração aqui da parte flácida da membrana. Por último, falar do triângulo luminoso. Quando a gente bota o otoscópio, uma luz para examinar a orelha média, a gente já vê que tem esse triângulo luminoso sempre anterior. Então, quando a gente olha uma foto como essa, vendo o triângulo luminoso, sabendo que ele é sempre anterior, a gente sabe que isso aqui é a membrana timpânica da orelha direita. A tuba auditiva é o grande vilão das otites médias. A tuba auditiva ela comunica então a orelha média com a rinofaringe, a porção aqui posterior à cavidade nasal. Ela próxima à orelha média é óssea, vocês estão vendo aqui a parte óssea, e esses 2/3 mediais são cartilaginosos, como a gente está vendo aqui na imagem. Ela tem uma grande diferença do adulto para a criança. Na criança, a tuba é praticamente horizontal, então a cavidade nasal está na mesma altura do que da orelha média. Então, ou seja, há uma troca, não tem nem gravidade para impedir a troca de secreção de um compartimento com o outro. Diferente do adulto, olha como fica bem mais vertical a tuba auditiva e com isso quase não há passagem do nariz para o ouvido. Isso é importante frisar, tanto que é difícil a gente ver uma otite média em adulto. Dor de ouvido em adulto, a gente pensa logo em otite externa, raramente otite média. A tendência dessa tuba auditiva é permanecer fechada. Ela só é aberta por contração muscular de um músculo que a gente tem no céu da boca, que é o tensor do véu palatino, o tensor do palato mole. Esse músculo, ao se contrair, e é o que a gente faz quando está descendo avião e tem aquela pressão no ouvido, ou subindo uma serra, a gente começa a mastigar bala, bocejar, para poder tentar fazer a contração desse músculo e abrir a tuba auditiva para equalizar a pressão. É ele que é o responsável pela abertura da tuba auditiva. O mau funcionamento da tuba auditiva vai ocorrer por vários problemas. Ela pode ser por um comprometimento dentro da orelha média, na rinofaringe ou no interior da luz da tuba auditiva. Possíveis causas para isso: um aumento da adenoide, uma das principais causas, que a gente vê bem nessa faixa etária. Fenda palatina, então, ou seja, a criança com fenda palatina não vai ter uma formação adequada do músculo tensor do véu palatino. Então, não tendo essa formação adequada, não abre e fecha a tuba com a regularidade que deveria fazer. Rinite alérgica, polipose nasal são situações inflamatórias da mucosa nasal. O tapete que reveste a mucosa nasal é o mesmo tapete que reveste a tuba auditiva. Então, com isso, há grande chance de evoluir de uma para outra. Tumor de rinofaringe. Às vezes é o primeiro sinal de um tumor de rinofaringe em adulto. É a otite média aguda ou otite média com efusão. Você vai ver que um adulto não faz tão fácil isso. Então tem que investigar a rinofaringe desse adulto. Pode ser que esteja formando um tumor lá e esse seja o primeiro sinal desse tumor. Bom, falamos da anatomia, revisamos, vamos ver um pouco da fisiologia da audição e por que é importante entender isso. A fisiologia da audição é uma das mais complexas e mais fascinantes. Por quê? O pouco de ar que está sendo no meu pulmão vai atravessar o canal auditivo externo, fazer vibrar o tímpano, mexer o martelo, sacudir a bigorna, balançar o estribo e gerar uma onda líquida dentro da cóclea. Então, ou seja, a energia sonora que estava no ar vai se transformar em energia sonora líquida, atravessando todo esse percurso para chegar à cóclea, onde vai gerar o potencial de ação do nervo coclear. Para que isso ocorra de forma adequada, tem alguns pré-requisitos. Primeiro, membrana timpânica e cadeia circular tem que estar íntegra para conseguir conduzir isso adequadamente. Segundo, a pressão aérea tem que ser semelhante entre a orelha externa e média. Quem garante essa equalização da pressão é a tuba auditiva, por isso que ela tem que estar funcionando adequadamente para a gente não estar com o ouvido entupido. Então, normalmente, a gente tem um gradiente de pressão. A rinofaringe, maior pressão, leva o ar para a orelha média, onde tem menor pressão. Então, o fluxo é feito aqui pela tuba auditiva. Quando a gente tem uma disfunção da tuba auditiva, seja por diversas causas que a gente já citou, a gente pode ter um aumento da pressão negativa na orelha média, que vai se manifestar com uma retração timpânica, que começa retraindo justamente aquela parte flácida que eu citei há pouco, e na mucosa que reveste a orelha média como um todo, pode começar a gerar o processo inflamatório pelo aumento da pressão negativa. Então isso a gente tem que ficar bem atento.
Esse quadro se mantendo vai aumentando a vasodilatação dos vasos da mucosa e começa a extravasar líquido para o interstício. Do interstício, ele começa a extravasar para a luz da orelha média esse líquido, de forma que a gente chama de otite média serosa, é a primeira fase da otite média com efusão. Um líquido bem fluido aqui. Aos poucos, então, esse líquido se mantendo lá dentro e com a disfunção tubária se perpetuando, a gente vai tendo metaplasia epitelial na mucosa da orelha média e maior secreção proteica pelas células caliciformes. Então, aquele líquido que era fluido começa a ficar mais denso, mais espesso. O líquido que era um tensodato começa a virar um exudato. O otite média que era serosa começa a ficar mucoide ou catarral. Esse é o ponto final da otite média com efusão. É um líquido bem denso. Aqui tem um vídeo tentando mostrar um pouco isso. Aqui é a tubo auditivo disfuncional, acumulando líquido lá dentro da orelha média. Esse líquido vai ficando lá dentro, impedindo a vibração adequada da membrana, do martelo, da bigorna e do estribo. O quadro clínico desse paciente é perda auditiva e hipoacusia. Pode ser um achado ocasional em crianças, ou seja, você examinar a criança e ver o otite média com efusão, isso às vezes pode ser um achado pouco comum. A sensação de plenitude, de ouvido cheio, é mais comum nos adultos. A criança dificilmente vai relatar uma sensação de ouvido cheio. Dor, já fala a favor de infecção em cima, então já fala mais a favor de otite média aguda do que de otite média com efusão. Instabilidade ou tontura pode estar presente, principalmente na criança, aquela criança estabanada que cai sempre, esbarra em tudo, pode ser um sinal de instabilidade ou tontura. E já um quadro da pressão negativa da orelha média afetando a orelha interna. A autoscopia, a membrana tismânica tem um aspecto âmbar, podendo ficar mais escura até marrom de acordo com a consistência dessa secreção. O tímpano, às vezes, pode estar azulado, que é característico de otite média com efusão pela alta densidade de secreção. E a gente pode ver bolhas em nível aéreo, ocasionalmente. Aqui tem algumas imagens para vocês verem que as bolhas, bem visíveis. Aqui um nível hidroaéreo, você vê que tem um nível aqui nessa área, você vê bolhas de ar em cima e líquido parado aqui embaixo. Olha esse vídeo que interessante. A gente pede para o paciente fazer um valsalva e olha como vai mexer o líquido lá dentro. Está lá formando bolhas, nível hidroaéreo. Então está cheio de líquido mucoide lá dentro. Aqui é um outro caso. Esse vídeo vai rodar. Bom. A transmissão sonora. Como que a gente faz a transmissão sonora normalmente? Isso aqui é um parênteses para a gente entender como funciona uma audiometria. A gente tem duas formas de avaliar a audição. Um pela via aérea, em que o som passa pela orelha externa, orelha média, até chegar à orelha interna. Então ele vai fazer esse caminho. Isso é a via aérea do som. O som passando pelo ar, chegando por esse caminho até a cóclea. E outra forma de avaliar a chegada do som à cóclea é pela via óssea, em que a gente não vai passar pela orelha externa, não vai passar pela orelha média e por vibração óssea esse som vai chegar até a cóclea. Então ele passa direto para essa região. Então bypassa a orelha externa e média, não passa por elas. E com isso a gente consegue notar onde está sendo o problema auditivo do paciente na maioria das vezes. Então se ele tem uma via aérea rebaixada, ruim, mas uma via óssea normal, quer dizer que o problema provavelmente está na orelha externa ou na orelha média, porque a via óssea está normal, a cóclea está funcionando bem. A gente tem que ter certeza se o problema não está na orelha externa ou na orelha média. Pode ser uma rolha de cera, pode ser a própria otite média com efusão, que a gente vem citando aqui. Então, nesses casos em que a perda auditiva está aqui na orelha externa ou na orelha média a causa, a gente chama de perda auditiva condutiva. No caso, se a perda estiver além da orelha média, seja orelha interna, nervo, cérebro, vai se chamar neurosensorial. A audiometria é um exame que torna palpável isso para a gente. Ela torna palpável a queixa do paciente, que é muito subjetiva. A perda auditiva, a gente não tem como palpar essa queixa. E aí a audiometria transforma em números isso e a gente tem como ver um mapa detalhado de qual a perda auditiva do paciente. A gente tem uma marcação no nosso audiograma, em que o lado direito sempre é vermelho, o lado esquerdo azul, bolinha em X para via aérea, e quando a gente mede a via óssea, que é uma vibração diretamente da mastoide, a gente usa o sinal de menor que ou maior que. E a gente vai botar esse resultado todo no audiograma.
que é esse mapa aqui, em que a gente no eixo X, a gente tem as frequências de som, 125, 250, 500, 1000, 2, 4 e 8. E no eixo Y, a gente vai ter a intensidade em decibel desse som. Quanto mais alto, mais vai sendo marcado aqui. A gente vai medir qual o limiar auditivo do paciente, qual a resposta auditiva do paciente. O normal é até 25 decibel, você vê aqui. Uma perda leve de 25 a 45, uma perda moderada de 45 a 65, severa de 65 a 85 e profunda abaixo dessa marcação. Aqui no multimédico efusão, a audiometria geralmente fica assim. Aqui olha a via óssea como está normal e a via aérea, que é o balãozinho, olha como está rebaixado. Então não estão juntos aqui, existe um gap, um hiato aqui. Isso a gente já caracteriza que o problema está na orelha externa ou na orelha média. No caso desse paciente, na orelha média, com multimédico efusão. Outro exame que vai ajudar a gente bastante na avaliação dos pacientes com multimédico efusão é a timpanometria, que vai avaliar, na verdade, a complacência da membrana timpânica. A gente manda uma pressão para a membrana timpânica e vai ver essa elasticidade e complacência dela. E com isso a gente consegue botar num gráfico isso, que seriam esses gráficos aqui. O normal é esse gráfico aqui em pirâmide, que o pico está no zero, depois se aliviou a pressão, ele vai baixando novamente, voltando à situação padrão dele. No caso de secreção dentro da orelha média, você não consegue pico nenhum, você manda pressão e não mexe a orelha média. Então forma uma curva plana dessa forma. Pode ser esse tipo ou a curva C, em que ele até faz o pico, mas não é no zero. É lá depois de menos 200. Então ele pode fazer um pico negativo por conta da disfunção da tuba auditiva desse paciente. Na criança, a gente sempre tem que investigar a hipertrofia de adenoide. Então tem que saber se tem adenoide aumentada, uma das principais causas de disfunção tubária. A gente alérgica merece ser tratada. E no adulto, sempre investigar a rinofaringe. Como eu falei, pode ser uma massa na rinofaringe gerando otimédico efusão. Então tem que ficar de olho nisso. O tratamento. O objetivo do tratamento da otimédia secretora ou com efusão, primeiro é reverter o grau de perda auditiva. A gente está com uma criança, muitas vezes em fase de aprendizado, tem que dar condução plena. Então a gente tem que melhorar a audição da criança. E segundo, prevenir a perpetuação que a pressão negativa na orelha média vai gerar, seja retração do tímpano, lesões na cadeia ossicular. Isso tudo uma pressão negativa constante na orelha média pode estar gerando. Então o tratamento vai prevenir problemas desse tipo e reverter o grau de perda auditiva do indivíduo. Tem dois tipos de tratamento, conservador e cirúrgico. Lógico que a gente começa com um tratamento conservador, mas é hiper difícil avaliar algo que pode melhorar espontaneamente. Então é difícil a gente saber se realmente melhorou por conta da medicação que usamos ou por conta do tempo mesmo que foi consolidando a função tubo auditiva. Então o americano criou um termo chamado watchful waiting, é uma espera observacional, em que a gente observa o paciente por 3 meses para saber se vai ter reversão do quadro. Só que em alguns casos a gente não vai poder esperar esse tempo todo, a gente vai ter que indicar um tratamento um pouco mais precoce. É naqueles pacientes que já estão com uma perda auditiva, prejudicando o desenvolvimento da fala e da linguagem, ou perda auditiva no paciente que já tinha um outro tipo de perda antes, neurosensorial, por exemplo, e aí teve essa outra perda por cima dela. Aquele criança que está irritada, acordando à noite, irritabilidade por conta da pressão no ouvido, dessa pressão negativa, então ela fica bem irritada. Pacientes com quadros de repetição de otimédico efusão ulcerosa, que somados não mais que 3 meses e 1 ano. Então teve agora, melhorou, daqui a pouco teve de novo, melhorou. Então, ou seja, vai repetindo esse padrão, acaba que é mais interessante a gente tratar esse paciente o quanto antes. Criança com vertigem e instabilidade também, o otimédico efusão merece ser tratada. Outras alterações de memória timpânica, tonitasia, bolsa de irritação, são alterações que a gente pode esperar e a gente vai ver com calma no momento certo. Bom, o que a gente pode lançar mão de medicação são os corticoides, e que se mostrou associado ao antibiótico uma taxa de cura melhor que placebo ou antibiótico sozinho. Então, esse é um dos tratamentos que a gente preconiza para esse paciente, mesmo às vezes não cresceu nada na cultura desse líquido na orelha média. A gente vê uma taxa de melhora maior. Outra forma de tratamento é através do autovente, que nada mais é do que uma bexiga de festa, um bocal. E essa bexiga, em vez de a gente botar na boca para encher, a gente vai botar no nariz, na narina, e fazer igual a foto do menino. Ele tapa uma narina e vai enchendo com a outra. Isso é um exercício muito bom para a tuba auditiva. A tuba auditiva é um tubo muscular, então ele precisa estar bem exercitado, com tônus muscular adequado, para conseguir os benefícios que a gente espera. Bom,
Já tentou medicação, já tentou Autovente ou não tentou Autovente, porque não viu que não ia dar certo nesse perfil de criança, sobre o tratamento cirúrgico. Quando que a gente vai indicar a cirurgia? Então, para paciente com desmédio com infusão bilateral por 3 meses, sem melhora com tratamento clínico, paciente com desmédio com infusão unilateral por 6 meses, sem melhora com tratamento clínico, ou o paciente infectando toda hora essa orelha média dele, fazendo uma desmédia aguda recorrente. Então, é outro perfil que vai também se beneficiar do tratamento cirúrgico. A cirurgia consiste em, primeiro, se tiver uma adenoide aumentada, ou uma adenoide e amígdala aumentada, fazer esse tipo de cirurgia junto. E a cirurgia basicamente é uma timpanotomia com colocação de tubo de ventilação. A gente faz uma incisão no membrana timpânica, aspira o conteúdo lá de dentro, da orelha média, e coloca um tubo de ventilação para impedir o fechamento imediato dessa perfuração criada. A gente realiza uma incisão na membrana timpânica com ou sem colocação de tubo de ventilação para manutenção da perviedade dessa orelha média. Tubos de ventilação que a gente pode usar, o carretel, o dreno otológico, existem variados modelos. O Shepard, esse aqui, ele cai em 4 a 6 meses. Ele fica aqui na membrana timpânica. Existe o tubo de Paparella 2, que ele fica um pouco mais de tempo, 12 a 18. E existem os tubos de longa permanência, o tubo T. Ele fica bem ancorado na orelha média, impedindo a saída desse tubo. Bom, aqui está a incisão no membrana timpânica, fazendo o procedimento para aspirar a secreção. Aqui aspirando, olha como a secreção está espessa, parece um glue mesmo. E botamos o carretel no final do tubo de ventilação. Aqui tem uma animação, é um pouco errada na verdade. Aqui faz a incisão na membrana timpânica. A gente vai aspirar o conteúdo lá de dentro. E posicionar o tubo de ventilação. E ótimo, agora sim, não vai ter pressão negativa para puxar essa secreção toda lá para dentro. Então tá aqui a incisão e a colocação do tubo. E aqui tem um vídeo mostrando como que é feita a incisão, tá ali. A gente aspira e sai toda a secreção catarral que está lá dentro da orelha média. E agora a gente coloca o tubo. Aqui tem outro vídeo mostrando o tubo posicionado. Tá aqui o tubo aqui. Martelo. É um tipo mais sofrido, né? A gente tá vendo cheio de marquinhas nele aqui. Mas dá para ver o tubo bem lá, de ventilação, lá dentro. Cuidados com o tubo de ventilação. Primeiro, não molhar o ouvido em piscina, praia ou banho. Isso é muito importante. Não pode molhar o ouvido quando for mergulhar em piscina, praia ou tomando banho. Então, tem que usar proteção auricular, seja com silicone ou algodão com óleo. São duas formas de proteção para evitar que a água entre pela orelha média. Bom, a gente falou sobre otite média com infusão. Agora a gente vai falar de otite média crônica simples. Otite média crônica simples é um tipo de otite média que a gente vê também no consultório, não tanto quanto otite média com infusão e otite média aguda. A gente vê. E o que consiste esse tipo de otite média? A definição é uma doença da orelha média com perfuração da membrana timpânica e a mucosa da orelha média lá dentro está normal. Então a gente vê através da perfuração que a mucosa lá dentro está normal. Não está edemaciada, infiltrada, nada disso. Então é basicamente uma perfuração de membrana timpânica pura e simplesmente. Quais as possíveis causas? Traumatismo timpânico, aí pode ser com cotonete, como vocês estão vendo aqui no vídeo. Barotrauma, que é com mergulhos submarinos de intensidade, em que a pessoa não consegue compensar adequadamente, pode fazer um barotrauma. Infecção da orelha média, por uma otite média aguda, que acabou rompendo o membrana timpânica, não cicatrizou e ficou aquela perfuração.
ou uma disfunção tubária, paciente que já tem uma disfunção tubária de longa data, vai ter atrofia da membrana timpânica e com isso uma perfuração no futuro. Lembrando que uma perfuração da membrana timpânica não é sinônimo de surdez total. Uma perfuração de uma área de até 1/4 da membrana vai gerar uma perda auditiva de 12 decibel, de metade da membrana, 22 decibel, de quase totalidade da membrana, 28 decibel. Então, perdas maiores que 30 decibel, a gente já tem que pensar que não é só o problema da perfuração timpânica, provavelmente também tem outro problema associado. Muitas vezes é uma lesão na cadeia circular, no martelo, bigorna, no estribo. Esse encadeamento deles pode ter alguma erosão, alguma lesão desses ossículos. O quadro clínico desse paciente é de hipoacusia, ou seja, um rebaixamento da audição, zumbido ocasionalmente e uma otorreia recorrente sem odor. A saída de secreção é sem odor. E é bem marcante que ela tem um gatilho, essa saída de secreção. O ouvido vai escorrer nas situações em que ele deixar cair água, o indivíduo deixar cair água e a água passar por essa perfuração contaminando a orelha média, ou ter uma infecção de vias aéreas superiores, uma sinusite, um quadro viral complicado, pode migrar pela tuba auditiva dessa secreção e vai ser drenada pela perfuração timpânica do indivíduo. O diagnóstico é por otoscopia ou otomicroscopia. A audiometria é fundamental. A gente precisa saber como está a audição do paciente antes da cirurgia e, ocasionalmente, a gente pode lançar mão de tomografia computadorizada para ver o interior da orelha média. O tratamento através de timpanoplastia, que é uma técnica de reconstrução da membrana timpânica, em que a gente vai usar um enxerto, como nessa imagem aqui, para ajudar a formação de uma nova membrana por cima do enxerto, ou seja, o enxerto vai servir de base para o crescimento natural da membrana timpânica. Como que a gente consegue colocar esse enxerto ali? Existem 3 formas de acesso. Uma pelo próprio canal auditivo, em que a perfuração é pequena, a gente consegue ver toda a borda dela através de uma otoscopia normal, então a gente pode fazer a cirurgia por aqui mesmo. Outra que é endoaural, que a gente faz uma incisão e um alargamento aqui do canal, mas entra pelo próprio canal para conseguir fechar a perfuração. Ou retroauricular, que a gente faz uma incisão por trás da orelha, rebate toda a parte cartilaginosa e acessa a membrana timpânica. Isso é muito usado para perfurações muito grandes, em que a gente não consegue ver a parte anterior da membrana timpânica. Então está aqui um vídeo, uma foto de acesso retroauricular, a gente vai por trás da membrana até chegar à perfuração. Aqui tem um vídeo desse mesmo tipo de acesso. A gente marca a pele do indivíduo para poder fechar depois adequadamente. A gente faz semi-incisões verticais dessa forma. E aí faz uma incisão da parte retroauricular. Cria uma janela óssea aqui no músculo. E é através daí que a gente vai fazer o acesso pela orelha média. O enxerto que a gente vai usar nesse tipo de cirurgia para ajudar no fechamento da membrana timpânica. O mais comum que a gente usa é o de fáscia temporal, que a gente está vendo nesse vídeo aqui, a retirada dele. É uma fáscia que recobre o músculo temporal, fáscia clarinha, branca, e é bem interessante para uso para fechamento de perfuração. Se não tiver fáscia temporal, você preferir, pode usar o pericôndilo do tragus, que é essa cartilagem aqui na entrada do canal auditivo. Ela também é bem útil para fechar a perfuração. Gordura do lobo da orelha pode ser usada em perfurações pequenas. Cartilagem ou cartilagem com pericôndrio pode ser usada em perfurações recorrentes, que você fecha a membrana, daqui a pouco vai e perfura de novo. E até periósteo também, da calota craniana, a gente pode usar para fechar a perfuração. Bom, a gente vai para o terceiro tipo de otite da aula de hoje. Otite média crônica colesteatomatosa. E vou falar um pouquinho de mastodectomia. Esse tipo de otite média crônica é quando a gente já tem formado no interior da orelha média o que a gente chama de colesteatoma. E o que é isso? O colesteatoma é a formação de epitélio escamoso estratificado, queratinizado no interior da orelha média. Não era para ter esse tipo de epitélio lá dentro. Ali é uma mucosa, com o epitélio próprio da mucosa. E aí, quando forma esse epitélio desse tipo lá dentro, vai começando a formar uma massa de queratina, uma massa que vai se infectar,
vai gerar produção de enzimas que vão degradar os ossos ao redor, gerando erosão óssea. Então, ela muda completamente a arquitetura da orelha média e da mastoide desse indivíduo. Tem várias etiologias para se formar o colesterol lá dentro. Uma hipótese é o colesterol congênito, em que tem uma inclusão embrionária de tecido escamoso na embriogênese, fica ali retido e vai crescendo devagarzinho. Metaplásica, em que a gente tinha um tipo de tecido na orelha média e por agressão, infecções repetidas, a gente acaba formando esse tipo de epitélio lá dentro. Migratória, que é através da perfuração membrana timpânica, principalmente as marginais, a pele do canal auditivo vem invaginando para dentro da orelha média, se fixando lá dentro, formando o colesterol. A classificação, então, é em congênito, que o paciente nasce com ele, ou adquirido. Primário, que o paciente não se recorda de lesão otológica prévia, ou secundário, em que o colesterol surge de infecção prévia otológica. Ele já tinha infecções de repetição e, de repente, formou um colesterol. A clínica e o exame físico são bem marcantes, é uma otorreia de difícil controle, ela não tem gatilho, diferente da otimédia crônica simples, que a gente viu agora há pouco, que o gatilho é cair água no ouvido ou ter uma infecção de vias aéreas superiores. Essa aqui não tem um gatilho específico, uma otorreia bem fétida, o odor bem característico. A hipoacusia pode estar presente, às vezes não é proporcional ao tamanho do colesteatoma, às vezes tem grandes colesteatomas e uma perda auditiva pequena, e vice-versa também, colesteatomas pequenos, uma perda auditiva grande. O zumbido pode estar presente. A tontura, quando presente, já sugere uma complicação, ou seja, alguma erosão do labirinto, já gerando tontura, e é muito importante a otoscopia. Tem variados quadros de colesteatoma, que a gente está vendo um dentro de uma perfuração timpânica, essa massa branca aqui dentro é o colesteatoma. Aqui a gente está vendo a membrana timpânica e aqui no ático, ou aqui na parte flácida, a gente está vendo uma erosão óssea com até cerume aqui em cima. Isso para a gente já é um colesteatoma também primário se formando. Aqui outro colesteatoma formando na mesma posição, você vê uma massa com essa cera aqui dentro, invaginada para dentro da orelha média, isso é típico de colesteatoma. E aqui uma orelha média completamente destruída, você vê que você não consegue nem identificar as estruturas aqui dentro, tudo de colesteatoma com várias camadas de queratina, lamelas de queratina aqui soltas pelo canal auditivo. Então, bom, o diagnóstico é através de exame físico, sinais que eu já citei, hipoacusia, tontura, pode chegar a paralisia facial por conta de erosão do canal facial, otorreia fétida, zumbido. A tomografia é importante para a gente avaliar a extensão da doença e a única forma de cura dela é através da mastoidectomia. Aqui tem uma tomografia mostrando a diferença, olha só o lado direito saudável, tudo pretinho aqui, cheio de ar, com o trabeculado ósseo preservado. Olha o lado esquerdo, uma massa cinza que remodelou completamente essa orelha média e mastoide. A cirurgia ela consiste em remover todos os ossos daqui da parte óssea da mastoide, e com isso a gente vai acessar a orelha média por trás e fazer uma limpeza dela. Ocasionalmente a gente pode derrubar essa parede aqui, criando uma cavidade aberta, em que a orelha externa, a orelha média e a cavidade mastoide vão ser uma coisa só. Então, muito mais fácil de administrar. Então, está aqui o colesteatoma, quando a gente faz a cirurgia, fica assim. Então, como eu já adiantei, a mastectomia pode ser aberta, em que a gente vai remover as paredes e deixar tudo uma área só para a gente poder inspecionar. Ou fechada, em que a gente mantém a estrutura toda normal e reconstrói o tímpano e deixa tudo mais próximo da normalidade possível, com chance maior de recorrência. Aqui está uma visão do que é uma cavidade aberta ou radical. No final, quando a gente derrubou as paredes todas, ficou uma grande cavidade de pele e que a gente precisa cuidar. O colesteatoma é sério, ele pode complicar bastante. Aqui tem alguns exemplos de complicações reais do colesteatoma. Esse aqui é um abscesso cerebelar, foi com abscesso dentro do caudo craniano, um paciente que tinha otimédia crônica. Fístula labiríntica, ou seja, ocorreu uma erosão do labirinto e o paciente começar uma tontura crônica. Aqui tem uma fístula retroauricular, ou seja, o colesteatoma fistulizou para a pele do indivíduo, saindo pela pele dele, e até paralisia facial. O nervo facial a gente sabe bem que passa dentro da orelha média, e nessa área pode ter contato facial e acabar erodindo o canal dele, gerando a paralisia facial. Bom, o último tema dessa aula é a otosclerose. A otosclerose é uma doença óssea
que ocorre e inicia-se o seu quadro clínico perto dos 20, 30 anos de idade. Então, não é uma doença de idoso, é uma doença de jovens. O conceito, ela é uma fixação da platina do estribo. Então, o estribo não consegue vibrar adequadamente porque a platina está fixada na janela oval. Então, a membrana timpânica vibra, o martelo vibra, a bigorna vibra. Quando chega no estribo, ele está duro, rígido, não consegue transmitir a vibração adequadamente para a orelha interna. Quais as causas de uma pessoa ter autoesclerose? Já se pensou em várias causas possíveis: endócrina, metabólica, autoimune, infecciosa, vascular, traumática, mas o que a gente sabe é que é uma doença genética, e na família tem vários casos, muitas vezes. Tem herança autossômica dominante, uma penetrância incompleta e expressividade variável. Isso é muito importante para quem é filho de quem tem autoesclerose. Sabe que muitas vezes não vai expressar a doença nesse grupo. O principal local que acomete é justamente aqui na base do estribo. Então, está aqui um corte histológico mostrando a base e o estribo, e aqui olha a autoesclerose onde está. Fixando toda a movimentação desse estribo e, com isso, gerando uma perda auditiva condutiva para o paciente. A autoesclerose tem uma prevalência por raça, ela é frequente em brancos, hindus e rara, muito rara entre negros, amarelos e praticamente ausente em indígenas brasileiros. O sexo, já pensou-se que seria mais comum mulheres que em homens, mas a gente vê hoje que é quase empatado, não tem essa diferença tão marcante mais como imaginávamos antigamente. O foco da autoesclerose ele começa a formar a partir de 5 anos, mas muitas vezes só vai manifestar clinicamente próxima à segunda, terceira década de vida e raramente vai surgir após a sexta década de vida. A evolução do quadro de autoesclerose é bem lenta, e o paciente vai perdendo a audição devagarzinho, e com isso muitas vezes não é ele que nota, são as pessoas em volta que percebem. Isso que é importante perguntar numa consulta, como está o relacionamento dele em casa. E para ele pode estar ótimo, mas para a família fala que está insustentável a comunicação com ele. Muitas vezes a doença pode estacionar e depois voltar a progredir após um período de latência, mas nunca melhora a audição. O diagnóstico é pela perda auditiva condutiva, uma otoscopia normal, uma história familiar positiva e até uma tomografia mostrando o foco da autoesclerose, que não é fácil ver. Então tem aqui uma audiometria mostrando a perda condutiva de audição, a gente vê a via óssea aqui em cima e a via aérea aqui embaixo. Então isso caracteriza para a gente uma perda condutiva de audição. Tratamento da autoesclerose. Existem algumas opções de tratamento. A gente pode optar pelo tratamento cirúrgico, em que vai retomar a audição do paciente. Está aqui. O objetivo da cirurgia é reconstruir então esse mecanismo de transmissão sonora através da abertura da janela oval. A gente pode usar 3 tipos diferentes de prótese: teflon e fio de aço ou as metálicas, mas hoje eu prefiro a de teflon. Ela é um plástico especial, então o paciente pode fazer ressonância sem problema com esse tipo de prótese. A cirurgia pode ser feita com local de sedação ou geral. Eu particularmente faço as minhas com geral. A gente infiltra o conduto e vai chegar até essa região do estribo. Chegando aqui, eu vou retirar essa superestrutura do estribo através de uma fratura e posicionar aqui a prótese abraçando a bigorna. Então, eu vou garantir que o assoalho está coberto, o paciente está conseguindo vibrar o som adequadamente agora. Aqui tem um vídeo mostrando a hora da colocação da prótese. Esse vídeo está extremamente aumentado de tamanho, tem 16 vezes. Você vê que essa prótese tem 6 milímetros, tem 4,5 milímetros de altura. E aí vamos botar a prótese lá na bigorna. Tá aí. E aí vamos encaixar. Aqui a bigorna e a prótese encaixando na bigorna. O tratamento clínico é baseado no fluoreto de sódio ou até alendronato, que é uma droga usada para osteoporose. Tem visto bons resultados para controle da doença. A prototização auditiva é um tipo de tratamento clínico também. O paciente pode, se não quiser operar,
ter a liberdade de usar um aparelho auditivo e vai dar um bom resultado na maioria das vezes para esse paciente. E era isso que eu queria falar com os senhores sobre otite média com efusão, otite média crônica simples, otite média colesteatomatosa e, por fim, otosclerose. Espero que tenham gostado. Um abraço.